Fala, meus amigos do Futebol da Poltrona. Estamos aqui para gravar um vídeo falando as impressões do canal para a rodada 12 do Brasileirão. Já fiz um videozinho lá no Instagram, um Reels, de 1 minuto e meio, falando os meus favoritos para os 10 jogos da rodada. Se vai dar empate, o time da casa ou visitante. Mas como lá é rapidinho, não dá para dar muitos detalhes, eu resolvi gravar esse vídeo exclusivo aqui para o YouTube, para vocês que me seguem entenderem um pouquinho por que eu dei essas opiniões, porque eu acho que um time ou outro vai vencer ou se vai dar empate. Então vamos começar pelo Atlético Paranaense e Corinthians, jogo que já começou agora às 16 horas de sábado. Não estou acompanhando o jogo, então estou dando essa opinião aqui sem ter nenhuma informação sobre o jogo, que já começou há alguns minutos. Eu aposto na vitória do Atlético Paranaense, apesar de estar passando um momento conturbado, com a saída do diretor técnico Luiz Felipe Scolari. O Filipão pediu para sair para treinar o Atlético Mineiro, voltar ao cargo de treinador. Isso deixou os dirigentes do Furacão bem irritados, inclusive eles demitiram o Paulo Turra, que tinha sido indicação do Filipão. Mas mesmo assim, com esse momento conturbado, eu vou apostar no Atlético Paranaense, com técnico interino e tudo. Por quê? O Atlético Paranaense tem um futebol mais organizado, o time joga junto há bastante tempo. E o Vitor Roque é o grande destaque, o garoto aí no ataque está jogando bola demais. Inclusive coloquei ele no Cartola na minha escalação, como vocês já viram. E o Corinthians é aquilo, gente? Um time de oscilações, dependendo de um ou outro jogador estar inspirado. O professor Luxemburgo ainda não conseguiu botar o seu ritmo no Corinthians. Então, por esse motivo, eu aposto no Clube Atlético Paranaense para vencer o primeiro jogo. Inclusive, vou chutar um placar aqui 2-0 Atlético Paranaense, beleza? Depois aí vocês me cobrem e ver quantos resultados eu vou acertar. O segundo jogo da rodada, Fluminense e Bahia no Maracanã. Apesar do Fluminense também não estar vivendo um momento muito bom no ano, eu vou apostar na vitória do Tricolor. O time baiano é um time que ainda não se organizou. Apesar da vitória do Bahia na última rodada contra o Palmeiras, eu acho que foi mais um acidente de percurso do Palmeiras do que propriamente o mérito do Bahia. Eu vou apostar na vitória Tricolor. Acho que o Cano hoje vai desencantar, vai fazer gol no Maracanã, um jogo 6h30. O Arias também, que tem ficado sumido nas últimas rodadas, acredito que vai voltar a fazer um bom futebol. Então eu aposto na vitória do Fluminense, mas com um pouquinho mais de dificuldade do que o Atlético Paranaense lá, eu falei 2-0 no Corinthians. Fluminense e Bahia, eu aposto em Fluminense 2-1. Agora, terceiro jogo da rodada, foi o único que eu apostei empate, Fortaleza e Atlético Mineiro. Eu acho que vai ser um jogo aberto, um jogo de muitos gols. Os dois times jogam e deixam jogar, principalmente o Fortaleza tem um futebol alegre, ofensivo, mas acaba deixando espaço na defesa, então eu vou apostar em 2-2 nesse jogo, O Galo tem um ataque muito perigoso, um ataque mortal, que é o Hulk e o Paulinho, e o Fortaleza, com jogadores rápidos, um time leve. Acredito que vai ser um jogo bom para quem gosta de assistir futebol, de poder ver esse jogo. Também vai acontecer às 6h30 lá no Ceará, e eu aposto em 2-2, empate, coluna do meio. O quarto e último jogo de hoje, o Cruzeiro recebendo o São Paulo. Eu acho que esse vai ser um dos jogos mais equilibrados da rodada. O time do São Paulo está numa crescente com o técnico Dorival Júnior. O Cruzeiro é aquilo, O Pepa ainda não conseguiu, não conseguiu ainda dar um padrão de jogo para o Cruzeiro. Tem jogos que o Cruzeiro vai muito bem, tem jogos que o Cruzeiro vai mal. Então acredito num jogo muito brigado, muito batalhado no meio de campo, e quem conseguir vencer essa batalha no meio de campo vai vencer o jogo por 1-0. E eu vou ficar com o time da casa. O meu palpite é no Cruzeirão. O Cabuloso vai vencer por 1-0. Gol do Bruno Rodrigues, que é o nome do atacante que vai fazer esse gol aí, na minha opinião. Partindo para os jogos de domingo, a rodada, um jogo que promete, a imprensa toda está comentando, Palmeiras e Botafogo. Eu vou apostar no Palmeiras. Eu acho que o time do Palmeiras jogando em casa é letal, é fortíssimo. São poucos os clubes que conseguem chegar em São Paulo e jogar de igual para igual com o Palmeiras. Acredito que o Botafogo, apesar da liderança do campeonato, vai ser um time mais cauteloso amanhã, marcando o Palmeiras, esperando para sair na hora boa. Acho que vai ser um confronto difícil, não vai ser um jogo fácil para o Palmeiras, mas eu vou apostar numa vitória palmeirense aqui. Palmeiras 1-0 no Botafogo é o meu palpite para esse jogo. Grêmio e Coritiba, eu acho que esse jogo vai ser o mais fácil da rodada até agora, pelo menos dos que eu falei. O Grêmio vence o Coritiba por 3-0. Luizito Soares está brincando de jogar bola, O atacante que essa semana esteve envolvido em polêmica, se vai parar, não vai, dor no joelho, insuportável, tratamento, operação, prótese, chegou a se falar dele colocar uma prótese, e ele ironizou, no jogo do meio da semana, ele meteu o gol, ironizou a imprensa, dizendo que o pessoal falava demais, não falou diretamente, mas colocou nas redes sociais. Então acho que o Grêmio está voando nesse momento do campeonato, é o terceiro colocado aí com 20 pontos e pode se aproximar da liderança aí com a derrota do Botafogo, se rolar um empate entre Palmeiras e Botafogo, por exemplo. Então o Grêmio tem uma rodada bem favorável a ele. Eu aposto na vitória do Grêmio 3-0 no Coxa. O Coxa Branca, uma campanha péssima, horrível até o momento, que está com cara de rebaixamento. América Mineiro e Inter, eu acho que vai ser um jogo brigado, são dois times também que estão em momentos
de oscilação, nenhum dos dois ainda consegue competir 100% focado no Campeonato Brasileiro, pelo menos assim, não com grandes resultados, não consegue embalar uma sequência. Óbvio que o Inter está melhor, está em oitavo, o América é o 18º, mas até pelo desespero da tabela e por estar jogando em casa, eu vou apostar no América Mineiro, vou apostar numa vitória do América por 2-1, jogo tenso, jogo duro. A América vai ganhar esse jogo com gol de pênalti no finalzinho de 2-1, essa é a minha aposta. Santos e Flamengo. Santos e Flamengo também é um jogo muito maneiro da gente prestar atenção, porque o Santos ele tá vindo da punição, ele vai jogar na Vila Belmiro fechada, né? Assim como o Vasco vai jogar em São Januário com portões fechados, punição por conta de protesto violento da torcida. Isso vai ser bom pro Flamengo, não vai ter a pressão da torcida santista, e tem um fato curioso nesse jogo, né? A lei do ex. O Gabriel, né? O Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele sempre quando joga contra o Santos, ele joga demais, né? No último campeonato ele acabou com o jogo, fez sinal lá para a torcida do Santos, para os dirigentes que estavam assistindo o jogo. Então, assim, eu acho que o Gabigol vai fazer 1 ou 2 gols amanhã nesse confronto. Eu acredito numa vitória boa do Flamengo. Eu vou botar 3-1 Flamengo com 2 gols do Gabi. O Gabigol, eu estou acreditando muito nele. É o único jogo da rodada que eu botei o visitante vencendo, hein, gente? O penúltimo jogo da rodada, que vai acontecer amanhã também. O Red Bull Bragantino jogando em casa contra o Goiás. Eu vou apostar numa vitória do Red Bull. O Red Bull vem de uma vitória consistente contra o Flamengo, né? Uma exibição de gala, né? 4-0, mas a gente sabe que não é sempre que o Red Bull vai conseguir essa atuação, fora que combinou com uma atuação patética, né? Como diz o Mauro César, patética, pífia a atuação do time do Flamengo. O time não correu, não combateu, não disputou, né? Um time com má vontade, um time realmente sem nenhuma vontade nesse jogo. Então o Red Bull acabou se beneficiando desse comportamento flamenguista. Eu acho que o jogo com o Goiás vai ser um jogo um pouquinho mais duro, né? O Goiás vem de vitória contra o Vasco aqui no Rio, que também não quer dizer muita coisa, né? O Vasco está bem ruim esse ano até o momento, mas eu vou acreditar numa vitória do Red Bull Bragantino aqui. Inclusive, eu vou botar o placar de 2-0 Red Bull, é o que eu estou acreditando. O Red Bull está em nono com 17, quer se aproximar ali da zona da Libertadores, então uma vitória vai ser excelente para o Red Bull. E o último jogo da rodada vai acontecer só na segunda-feira à noite, né, em São Januário, também com os portões fechados pelos mesmos motivos que eu expliquei agora do jogo do Santos. O Vasco vai receber o Cuiabá. E assim, com todo respeito ao Cuiabá, né? A gente tem feito até um campeonato de luta, tá em o Cuiabá está no momento em 16º com 12 pontos, né? O Davinho aí se destacando, fazendo gols importantes. Mas eu acho que fazer um ditado, né, que a gente escuta falar, vou repetir aqui. Se não ganhar do Cuiabá em casa, vai ganhar de quem, gente? O time do Vasco. É inadmissível, né? Esse último jogo contra o Goiás, eu falava com os meus amigos vascaínos, os seguidores aqui do canal que me perguntavam, pô, Bruno, o que você acha do Vasco? Eu falei, gente, o Vasco tem 2 rodadas favoráveis, vai jogar em São Januário com Goiás e Cuiabá, para vencer os 2 jogos e sair da crise. E aí o Vasco vai e perde pro Goiás de 1-0. Mas aí com a demissão do Barbieri, eu acho que o elenco vascaíno vai ter uma oxigenada, né? Vai dar uma respirada, vai respirar novos ares, apesar do técnico ainda não ter sido escolhido, né? O substituto do Barbieri. O Vasco vai para o jogo aí apostando todas as fichas, né? Os jogadores acho que vão entrar com uma vontade maior, a cobrança da torcida está sendo muito grande. Então, na minha opinião, o Vasco vai vencer esse jogo. Não vai ser fácil, né? O time do Cuiabá é um time chato, sabe se defender bem. Eu vou apostar num placar magro, aí um placar simples, mas que vale os 3 pontos para os vascaínos, né? Eu vou apostar em Vasco 1-0, vencendo o Cuiabá na segunda-feira à noite e começando, né? Tentando dar um respiro para sair ali. A água já está passando por cima aí do nariz do Vasco. O Vasco está começando a ficar afogado, né? Então, afundado mesmo na zona de rebaixamento. Tem apenas 6 pontos, gente. É uma vergonha. O time do tamanho do Vasco da Gama, né? O gigante da colina, em 11 rodadas do Campeonato Brasileiro, o time tem 6 pontos, o equivalente a 2 vitórias. É como se o time ganhou 2 jogos e perdeu todos os outros. Então é inadmissível o Vasco estar passando por uma situação dessa. Eu vou apostar no Vasco. Então, para a gente concluir, né, ficou assim o balanço dos palpites do futebol da poltrona para a rodada 12 do Brasileirão. Coluna 1, o time da casa, o mandante vencendo em 8 partidas. Coluna do meio, o empate apenas em um jogo. E coluna 2, o visitante ganhando em apenas um jogo. O jogo que eu botei empate, Fortaleza Atlético Mineiro, lá no Ceará eu botei empate, falei inclusive que vai ser 2-2. E o único visitante que eu botei ganhando foi o Flamengo, ganhando o Santos amanhã em São Paulo por 3-1, foi o meu palpite. Os outros 8 jogos eu coloquei vitória do mandante. Atlético Paranaense vai ganhar o Corinthians em casa, o Fluminense em casa vai vencer o Bahia, o Cruzeiro em casa vai vencer o São Paulo, o Palmeiras em casa vai vencer o Botafogo, o Grêmio em casa vai vencer o Coritiba, o América em casa vai vencer o Inter, o Red Bull vai vencer em casa o Goiás, né, o Bragantino, e o Vasco em casa vai ganhar o Cuiabá. Então é isso, meus queridos, vamos ver quantos jogos eu vou acertar.
os placares em cheio, se eu vou conseguir acertar algum. Então, eu gostaria muito que vocês fizessem a gentileza de curtir esse vídeo aqui embaixo, comentar o que vocês acharam dos meus palpites. Se vocês têm palpite diferente, coloquem aqui. É muito importante que vocês comentem no vídeo, que vocês curtam o vídeo e principalmente que vocês espalhem esse vídeo para os amigos de vocês. Né? Para a gente conseguir fazer o nosso canal crescer, a gente precisa que outras pessoas, né, até agora, me sigam. Até agora quem está me seguindo são os meus amigos, meus alunos, professores, familiares, parentes em geral, conhecidos. Está na hora da gente começar a divulgar os meus vídeos para outras pessoas terem a oportunidade de conhecer meu trabalho, ouvir um pouquinho do que eu falo sobre futebol, trazerem a opinião deles também. Então eu conto com cada um de vocês, galera. @Futebol da Poltrona no Instagram, vamos divulgar, tem vários vídeos legais novos lá. E aqui pelo YouTube a gente está também no @Futebol da Poltrona. Então é isso que eu queria pedir a vocês, beleza? Então um grande abraço, aproveitem a rodada 12 do Brasileirão e boa sorte para os seus respectivos times. E os cariocas, como é que será que eles vão na rodada? Dê a opinião de vocês aqui embaixo. Um grande abraço a todos e saudações.